A gente sempre ouve por aí que errar é humano, né? E de fato, ninguém é perfeito. Mas e quando os erros são tão colossais, tão absurdos, que acabam moldando o destino do mundo? Então, se preparem para conhecer as maiores cagadas da humanidade. De guerras devastadoras a invenções que pareciam revolucionárias, mas acabaram se tornando catástrofes, a gente vai desvendar os momentos em que a burrice humana reinou absoluta. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo porque a viagem vai ser épica. E para começar essa lista de desastres com chave de ouro, que tal a gente voltar no tempo até o início do século XX? Imagine só, o ano é 1914. A Europa está fervilhando de rivalidades políticas, as grandes potências se armando até os dentes. Era como se o mundo estivesse pisando em ovos, sabe? Aí, no dia 28 de junho, um evento aparentemente isolado acende o pavio para uma das maiores tragédias da história. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria. O cara estava lá, dando um rolê de carruagem em Sarajevo, quando foi alvejado por um nacionalista sérvio. Parecia um crime isolado, um ataque direcionado, mas a parada era muito maior do que isso. Acontece que, naquela época, a Europa era um barril de pólvora pronto para explodir. Uma teia complexa de alianças e tratados colocava as grandes potências em constante atrito, e o assassinato do arquiduque serviu como a faísca que faltava para botar fogo no parquinho. Em poucas semanas, o que era para ser um conflito regional se transformou num conflito global. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia se meteu para defender os sérvios, a Alemanha entrou para defender os austríacos, a França e a Inglaterra se juntaram à festa para conter os alemães. E assim foi, uma reação em cadeia que arrastou o mundo para um conflito sangrento e sem precedentes. A Primeira Guerra Mundial foi um choque de realidade para a humanidade. As novas tecnologias, como metralhadoras, tanques de guerra e armas químicas, transformaram o campo de batalha num verdadeiro inferno na Terra. Milhões de jovens foram mandados para a morte em trincheiras insalubres, lutando por objetivos que muitas vezes nem eles mesmos compreendiam. A fome, as doenças e a violência marcaram a vida de toda uma geração. No final das contas, a Primeira Guerra Mundial deixou um saldo de mais de 16 milhões de mortos e uma cicatriz profunda na alma da humanidade. Uma verdadeira carnificina que poderia ter sido evitada se a galera tivesse parado para conversar e resolver suas diferenças de um jeito um pouco mais civilizado, tipo na base do cafezinho e pão de queijo. E se você pensa que a gente aprendeu a lição com a Primeira Guerra Mundial, prepare-se para se decepcionar. Na década de 1920, os Estados Unidos, livres da destruição que assolou a Europa, viviam um período de euforia e prosperidade econômica. Eram os loucos anos 20, com jazz, festas e a sensação de que o bom tempo jamais acabaria. Mas essa euforia escondia um problema gravíssimo: a especulação desenfreada no mercado de ações. Todo mundo queria enriquecer rápido, comprando ações de empresas por preços inflacionados, na esperança de revendê-las por valores ainda maiores. Era como um jogo de panela quente, onde a batata ia acabar na mão de alguém. E em outubro de 1929, a batata esquentou. No dia 24 de outubro, conhecido como Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma queda vertiginosa. Milhões de ações foram colocadas à venda, mas não havia compradores. O pânico tomou conta do mercado, e o sonho americano se transformou num pesadelo da noite para o dia. O crash da Bolsa de Valores de 1929 marcou o início da Grande Depressão, a pior crise econômica da história do capitalismo.
Bancos faliram. Empresas fecharam as portas. Milhões de pessoas perderam seus empregos, suas casas e suas economias. Os Estados Unidos, epicentro da crise, viram sua produção industrial despencar, o desemprego atingir níveis alarmantes e a pobreza se espalhar como fogo em mato seco. Filas intermináveis de desempregados em busca de comida e abrigo se tornaram cenas comuns nas grandes cidades. Mas a Grande Depressão não se limitou aos Estados Unidos. A crise se alastrou pelo mundo como um vírus, atingindo países da Europa, América Latina e Ásia. O comércio internacional entrou em colapso, o desemprego se tornou um problema global e a instabilidade política e social preparou o terreno para a ascensão de regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha. A Grande Depressão foi um duro golpe na crença de que o capitalismo era capaz de se autorregular e gerar prosperidade para todos. A crise expôs as fragilidades do sistema econômico da época e evidenciou a necessidade de maior regulação estatal e políticas sociais mais eficazes. Imagina a zona que o mundo ficou.